meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda o vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo cutista, porque hoje nós vamos daquele quadro que eu amo fazer vídeo, mesmo que muita gente não goste, eu adoro e eu vou continuar gravando, que é o do cinema A Magia, como vocês já viram na thumb provavelmente. Hoje vamos falar do filme de terror que pra mim tá sendo o melhor do ano até agora. Ainda teremos alguns aí pela frente, mas pra mim esse tá sendo sem sombra de dúvidas o melhor até agora. E tem basicamente magia no filme inteiro e muita coisa pra gente falar desse filme, que é Obsession, ou Obsessão. Como de costume, o Mago vai ler a sinopse do filme pra gente entrar no contexto, né? Se você não viu, vai assistir. Não sei, se você não viu, eu dei tempo, tá? O filme lançou já faz mais de mês aí no cinema, já deu tempo pra todo mundo assistir. Se não assistiu, vai assistir. Depois volta, porque, já aviso, tem spoiler. A ideia do quadro é a gente destrinchar partes importantes do filme para trazer comparação com a magia, né? Com a magia real, com aquilo que a gente pratica. E como essa metáfora que é um filme se aplica à nossa realidade espiritual. Então, se você não viu, vai lá ver e já deixa alerta de spoiler, tá bom? Sinopse. O filme Obsession acompanha Bear, um jovem tímido que utiliza um artefato místico chamado One Wish Willow para fazer com que Nick, a sua melhor amiga de infância, se apaixone por ele. O desejo é atendido, mas logo se transforma em uma obsessão violenta e sufocante, fugindo totalmente do seu controle. Sinopse mais detalhada. Bear é um romântico incorrigível, que trabalha em uma loja de música e guarda um amor platônico pela amiga de infância há 7 anos. Desesperado para ganhar o coração dela, ele compra um objeto sobrenatural. Ele literalmente vai numa loja de magia, tá? Que promete realizar um único desejo ao seu portador. Ele pede simplesmente que Nick o ame mais do que tudo no mundo. O rapaz recebe exatamente o que pediu. Amei a descrição. O rapaz recebe exatamente o que pediu, mas logo percebe que o preço cobrado por desejos dessa natureza é sombrio. O amor gerado pelo artefato não é um sentimento real, mas sim uma dependência extrema e uma fixação perturbadora. Nick perde o controle sobre si mesma e passa a vigiá-lo de maneira bizarra, invasiva, colocando a vida dos dois e de todos ao redor em risco em um terceiro ato que termina em tragédia. Gente, esse filme aqui, ele é maravilhoso pra gente falar de alguns pontos que todo mundo já tá saturado de saber, mas ainda assim, sempre tem quem anda fazendo e apoiando esse tipo de prática, que é, obviamente, amarração amorosa. A história desse songo-mongo, desse Bear, é uma metáfora, mas pra gente que pratica magia é muito real, tá? Muito, muito real. Esse cara, ele é um songo-mongo, ele é tímido, ele é introvertido, ele não sabe chavecar, ele é covardão, não tem coragem de chegar e falar o que sente. O começo do filme, ele se arrasta pra gente entender esse contexto de quem é esse cara. É um cara que, ele basicamente é totalmente nonsense, de inabilidade social, não consegue dizer os sentimentos que sente, não consegue se expressar bem. Esse cara é extremamente apaixonado pela amiga de infância, como já vimos na sinopse. Só que a amiga de infância dele é amiga dele e o vê como um amigo. Ainda que ele saiba disso, ele não aceita isso. E aí os dois têm um amigo em comum, né, que trabalham no mesmo local ali, e esse amigo em comum, na verdade, isso aqui é spoiler, então se você não quiser saber da história, sai agora, última chance de aviso. Esse amigo em comum dele, na verdade, estava pegando a menina, né, eles estavam ficando junto, mas esse amigo em comum sabia que o nosso Bear antissocial, ele gostava da menina, mas mesmo assim ele estava junto com a menina, não estava nem aí pro Bear. Porque, no fundo, ele sabia que a menina não gostava dele. E aí, em um ato desesperado por não conseguir falar o que sente, não conseguir expressar nada, a menina tá pra se mudar, eles estão pra mudar de vida, né? Cada um vai seguir sua vida, ser aprovado em universidades diferentes, e cada um viaja pra um lugar. Então, nesse estopim, ele tá num impasse. Ou ele fala o que sente, ou ele perde a oportunidade e perde o amor da vida dele, na cabeça dele. E aí ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele acha uma loja de magia. Ele vai numa loja esotérica, literalmente uma loja esotérica, né? E ele acha um produtinho mágico.
Esse produtinho mágico é basicamente uma vareta de carvalho. Carvalho é uma árvore sagrada da bruxaria, né, que realiza desejos. E supostamente você quebra esse graveto pedindo alguma coisa que você quer que se realize muito e vai se realizar o que você pediu, exatamente do jeito que você pediu. E aí que é o recheio, né, que nós magos deveríamos entender. Ele faz o pedido e, obviamente, ele não vai pedir para ser rico, não. Ele não vai pedir saúde, não. Ele não vai pedir, sei lá, qualquer outra coisa que ele podia pedir. Não, ele vai pedir que a menina ame ele mais do que tudo no mundo. E aí ele quebra a vareta. A partir daí, gente, é assim, só ladeira abaixo. Só anda pra trás, é só marcha ré. A menina realmente ama ele. No começo, ele acha isso incrível. Ele realmente acha mágico, ele tá todo feliz, porque o desejo dele tá se realizando. Com o tempo, a menina começa a ficar paranoica. E aí o filme entra num gore, assim, que tem partes ali que é bem nojenta. Bem nojenta mesmo. Que você fala, precisava? Mas acontece, né? E aí a menina entra numa paranoia e ela meio que é possuída por uma força externa a ela. Só que não é uma possessão clássica. Você não percebe... Aliás, você, telespectador, percebe que ela tá possuída. Mas ela não tá vomitando, subindo pelas paredes. Não, ela só tá com um comportamento obsessivo, compulsivo, psicótico. E aí, o filme desenrola até o final. E não, já aviso logo de cara, não é um filme que tem final feliz. Porque se tivesse, seria uma merda. O legal do filme é ser trágico. Porque esse eu tenho certeza que é um filme que, se o cara que fez não é um verdadeiro ocultista, ele deve pesquisar muito sobre esse tipo de coisa. Porque o filme ele é basicamente feito pra gente ter uma metáfora sobre aquilo que a gente realmente deseja. E as consequências dos nossos desejos. Mas eu gostaria de ir além na explanação esotérica do filme. Quando uma pessoa, qualquer pessoa que vai assistir esse filme, que entende o mínimo de magia, vê, vai focar na amarração, né? Ai, porque aqui está falando de amarração amorosa. Óbvio que tá. É óbvio que estamos falando de amarração amorosa. É óbvio que estamos tentando falar de forçação de sentimento, magia de dominação, esse tipo de coisa. Mas isso é o óbvio. Então eu não quero falar muito disso, porque todo mundo já está saturado de saber. Se você vê o filme sem prestar atenção em nada, você vai entender que o filme está falando disso. O que eu queria falar é dos personagens e como esse tipo de comportamento é replicado em pessoas que geralmente buscam a espiritualidade. O alerta real do filme não é sobre amarração amorosa, somente. Isso é o explícito. Mas o implícito é o cuidado com o que você deseja. E mais do que isso, cuidado com o que você cultiva na sua cabeça. Você percebe, logo no começo do filme, o arquétipo de pessoa que tende a procurar esse tipo de trabalho. É uma pessoa que está obcecada por uma situação. Sempre que uma pessoa está obcecada por algo ou alguém, essa pessoa não deveria buscar solução mágica. Gente, sem brincar, eu atendo por semana, atendo assim, pessoas que chegam para me pedir por semana, pelo menos 10 pessoas por semana querendo ou amarração amorosa, dominação do amor, ou querendo ficar rico do dia pra noite. São pessoas que estão em uma espiral obsessiva e não percebem. Em uma visão puramente psicológica, esse tipo de comportamento pode ser chamado de desespero, a princípio, ou pode ser chamado de neurose, em um nível mais avançado, ou ainda de pensamentos intrusivos, obsessivos, compulsivos em um nível enfermiço. Mas espiritualmente falando, uma pessoa que está nesse nível, ela está sendo corroída por entidades parasitárias no campo áurico dela. E em vez da pessoa procurar libertar-se disso, romper com isso, livrar-se, não, ela quer se afundar mais nisso. E aí ela vai fazer o pacto de riqueza milagroso. E aí ela vai fazer a amarração amorosa que traz o amor em 3 dias úteis. E aí ela vai fazer o raio que o parta para ter o que ela quer. Geralmente não tem. Geralmente não acontece nada. Ainda bem. Mas quando acontece, era melhor que não tivesse acontecido. Porque, não literalmente, porque o filme é obviamente gore, exagerado e tudo mais, mas eu já acompanhei casos de pessoas que fizeram amarres amorosos ou rituais. Eu falei na última missa enoquiana, se você assistiu a de junho, na palestra que eu faço no meio da missa, eu falei ali o caso de uma mulher que fez ritual de patchwork com Bune e começou a ter tudo. Tudo maravilhoso. Ela começou a ganhar dinheiro.
Só que é aquilo, ela estava numa neurose compulsiva de dinheiro. Quero mais, quero mais, quero mais. Boone foi dando mais, ela foi pedindo mais, foi ganhando mais, até que do nada ela começou a perder tudo. Do nada, o dinheiro sumia. Do nada, tudo que ela tinha se perdia. Do nada, tudo sumia. A entidade pediu mais e mais coisas dela. Ela foi dando porque ela estava crente que aquilo era a vida que ela queria. E o que aconteceu? Quando a pessoa veio me procurar, ela estava pedindo alimento para sobreviver. Uma pessoa que comprava Louis Vuitton, Prada, viajava de executiva, tinha casa própria, perdeu tudo. Tudo. E estava na miséria. Por que, gente, que isso acontece? Porque a magia deu errado? A magia deu certo. A magia fez exatamente o que a pessoa pediu. O que as pessoas não entendem sobre magia é que ela é, sobretudo, mental. A magia, gente, ela acontece aqui, ó, na sua cabecinha. Se a sua cabecinha não é boa, a sua magia vai ter fim trágico. E quando eu digo boa, eu tô falando livre dessas paranoias que inconscientemente a gente cria. Infelizmente, nós somos uma nação que, devido a todo o histórico sociocultural e até mesmo religioso que fomos inseridos nessa sociedade complexa, né? A gente tende a assumir um comportamento remediativo. Procurar a magia quando tudo tá dando ruim ou já deu ruim. Procurar a espiritualidade quando eu estou num nível de, meu Deus, obsessão. E não. Não funciona assim. Ou melhor, até pode funcionar, mas a sua energia de desespero, meu anjo, vai gerar um efeito rebote que pode levar anos, mas retorna. E eu não falo isso para amedrontar, é simplesmente a verdade. Eu pratico magia há mais de 20 anos, desde muito novinho. Em todo esse tempo acompanhando pessoas, cuidando de gente, lidando com almas, eu vi muita, mas muita gente se lascar por não entender exatamente sobre si mesmo. No fundo, desespero com falta de autoconhecimento gera esse tipo de coisa. Eu lembro de um caso muito forte também, que quando eu vi o filme veio na hora na minha memória. Uma vez, quando eu era muito mais novinho, uns bons anos atrás, eu acompanhei uma moça que ela fez amarração amorosa. E ela falou que ela fez no terreiro, que a Elorixá era maravilhosa, e que ela ia ter o amor da vida dela, que se separou dela, e voltou mesmo depois de uma semana, do jeito que a mulher falou que ia voltar. E ela ficou maravilhada e estava feliz e tudo mais. A gente trabalhava junto. Passou um ano, essa mulher estava magra, chupada, aparecia com umas coisas roxas no corpo, a gente perguntava se estava tudo bem, ela falava que estava. Parou de falar, porque ela se gabava, né, que a amarração dela era muito poderosa. Parou de se gabar, passou acho que um ano e meio, eu não vou saber exatamente porque faz muito tempo. Mas eu acho que um ano e meio aproximadamente depois, nem foi tanto tempo assim. Ela apareceu um dia lá no comércio que a gente tinha ali, chorando, desesperada, porque tinha apanhado, tava toda fubanga, toda suja, toda cheia de arranhão no corpo, a cara toda... Enfim, apareceu desse jeito. Levamos pro hospital, falamos pra ela separar do traste. Não separava. Continuou apanhando. A gente estava errado. Foi demitida lá onde a gente trabalhava e eu continuava tendo contato com ela por WhatsApp. E toda vez que a conversa ia com ela girava em torno de eu quero separar, mas eu não consigo. A última notícia que eu tive dela é que infelizmente ela estava morando na rua, usando crack, porque o cara tinha sido preso, enfim, um monte de coisa que aconteceu. É muito triste o fim último de uma pessoa obsessionada. A gente, sempre tende a achar que a obsessão espiritual, e que também é psicológica, psiquiátrica, ela tende a acontecer somente em pessoas com predisposição. Mas não é não. Ou então na pessoa que é completamente dependente afetiva de alguma coisa. Não é não. Uma pessoa que é extremamente apegada a bens materiais também pode se tornar alvo de obsessão. Uma pessoa que é obsessionada por alguém também. Qualquer obsessão, compulsão, neurose que te leva a perseguir algo de uma forma incansável, custe o que custar, é um nível de obsessão espiritual que precisa ser rompido. O problema é que essas pessoas, elas não conseguem se enxergar dessa forma. Você já percebeu, não sei se vocês já passaram por isso,
Hoje na minha bolha, graças a Deus, não tem muito, mas antigamente, quando você falava mal de amarração amorosa, vinha uma galera, geralmente mulheres, por volta dos seus 30, 40 e poucos anos, geralmente, tá? Frustradas com o relacionamento que terminou, vindo defender trabalho de amarração amorosa. Tô falando geralmente e coloquei essas características não para menosprezar ou dizer que é só mulher, não, tem pelo contrário. Eu atendo um rapaz que, meu Deus, se vocês souberem o tanto que eu tento tirar esse cara de uma obsessão, é difícil. Mas é para dizer que o geral, na maioria dos casos, são pessoas extremamente carentes, extremamente dependentes e apegadas de pessoas ou coisas, e ou perderam, geralmente perderam ou sofreram alguma perca que gerou um luto que não consegue processar, e não consegue entender, e não consegue assimilar, e procuram, e procuram, e procuram saída mágica para resolver. Mas quando você diz para essa pessoa a resolução é uma limpeza mental, uma higiene de autoconhecimento, uma terapia, e aí uma magia de corte, a pessoa te xinga. Essa aversão é a prova de um espírito obsessor atuando ali. A galera acha que obsessão, né, que é o nome do filme, aliás, é simplesmente a pessoa ficar possuída, virando de cabeça para baixo, e não. Aversão a conselhos espirituais que podem melhorar sua vida de verdade também entra na obsessão. Pensamentos intrusivos que ficam se repetindo na sua cabeça o tempo todo também é obsessão. Neuroses, paranoias, perseguir algo, custe o que custar, também é obsessão espiritual, tá? A gente precisa refletir quando o assunto é obsessão e parar de achar que uma pessoa obsessionada por um espírito é quem fica tendo pesadelo durante a noite. É quem fica vendo vulto durante o dia. Isso aí tá mais para um esquizofrênico, gente. A verdadeira obsessão espiritual é sutil. Começa sutil, depois te dominou. Eu falava também na última missa enoquiana, a frase do Charlie Brown Jr. é muito preciosa nesses casos, né? Parecia inofensiva, mas te dominou, já dizia Chorão. Ele falava aí disso da droga que ele usava. Mas qualquer vício que te aprisione em uma espécie de obsessão compulsiva tende a fazer isso com você. E sim, isso tem raiz no espiritual. Às vezes não é um espírito ruim, mas a própria forma pensamento que você vai alimentando que cria um espírito ou forma pensamento obsessor no seu campo astral. A gente fantasia demais o ocultismo, gente. Vamos parar com isso. O ocultismo de verdade, a nível energético, psicúrgico, ele acontece na sua mente. A sua cabeça, ela vai ser ou a sua melhor aliada para evoluir ou o seu pior pesadelo nessa terra. No final do filme, o Bear, ele perdeu todos os amigos dele, porque a mulher matou todo mundo, e no final, ele mesmo morre, porque ele não consegue sair da situação. A obsessão, quando ela é alimentada a níveis irreversíveis, ela geralmente vai gerar morte trágica, às vezes prisão, às vezes doença incurável e às vezes miséria e penúria. Ela te leva para o extremo da decadência, assim. E infelizmente, isso é o pior de tudo num comportamento obsessivo espiritual. A pessoa só percebe e só pede ajuda para sair quando chegou lá no fundo do poço. O mais triste de tudo isso, infelizmente, é isso. Nessa jornada, nesse caminho de autodestruição que a pessoa vai sem perceber, ela só pede ajuda quando já não tem mais o que fazer. A mulher do Boone, ela veio me pedir ajuda quando ela estava passando fome, que já não conseguia mais trabalhar e que estava na desgraça. A da amarração amorosa veio me pedir ajuda quando já tinha virado cracuda. E eu tenho tantos casos que eu poderia ficar aqui até amanhã relatando de clientes obsessionados que me procuram. O grande problema da obsessão, e para mim é o que mais dificulta o tratamento de uma obsessão, são dois. O primeiro, a falta de consciência da pessoa, de quão grave é o que ela está vivendo. Geralmente quem está obsessionado não percebe que está obsessionado, é a primeira coisa. Eles falam um caso para você, eles colocam um caso como se fosse, nossa, Mago, você vai resolver minha vida. Eles te colocam num patamar de herói. E aí você tem que jogar o balde de água fria. Quando você joga o balde de água fria, eles te veem como vilão. Aí você percebe, essa pessoa está obsessionada e não sabe. Infelizmente. Então o primeiro ponto de dificuldade de tratar uma pessoa obsessiva, espiritualmente falando, é esse. A falta de consciência
do que ela está fazendo com a própria vida. Ela não consegue aceitar. Você pode falar, você pode dizer, você pode jogar no tarô, ela não aceita. Se você fala, procura ajuda psiquiátrica, então, nossa senhora, a pessoa acha que você é o satanás em terra e sai falando mal de você para tudo quanto é grupo. É nesse nível de coisa. É nesse nível que as pessoas chegam. Mas um mago de verdade, não essa galera que só quer ganhar dinheiro de vocês, ele vai te instruir. Ele vai dizer, olha, esse caminho ele é autodestrutivo para você. Você não acha melhor se limpar, se libertar e procurar uma mudança de vida? O mago que quer o seu dinheiro, ele vai virar, não, vamos fazer amarração amorosa, vai dar certo. Não, o pacto de riqueza para ontem, vai dar certo. Porque ele não tá nem aí para você. Por isso que para ser mago deveria existir um crivo, sabe? Você quer lidar com pessoas, com almas de verdade, ou você só quer dinheiro por dinheiro? E não tá tudo bem. Na minha visão, não tá tudo bem você ser um magista público, cuidar de pessoas e não se importar com o que você está cuidando. Para mim é sinônimo de crueldade espiritual. Uma pessoa que sabe que você está num nível de obsessão por alguém e vai lá e faz amarração amorosa para fuder mais sua vida. Porque o mal, pelo menos de uma amarração amorosa, e que essa galera que faz não fala, é que você se aprisiona ainda mais. A galera acha que quem é amarrado é só o parceiro, né? É só o outro lado, só ele que vai sofrer consequências. Não. Quando faz amarração, o seu nome, o seu boneco, o seu voodoo, o seu fio de cabelo, seja lá o que você deu pra fazer, vai estar amarrado junto ali, meu anjo. É literalmente amarrar, tá? E aí quem desata o nó? Quando tudo ruir, porque vai ruir, quem desata o nó? Aí vem procurar a gente. É extremamente frustrante lidar com pessoas assim. Eu, como mago, odeio. Assim, é o pior tipo de cliente. Porque eles querem solução pro problema deles. E você dá uma solução de verdade, que é se limpar, se libertar. Mas eles não querem a solução de verdade. Eles querem afundar-se na própria merda. Eles querem comer, né? Aí eles comem, vê que é ruim, vê que tá fazendo mal, e aí depois, quando tá doente, sendo comido pela própria enfermidade espiritual, é que vem te buscar. Porque todos eles voltam. Não se iludam. Todos eles voltam a me procurar. Depois de me xingar em tudo quanto é grupo. Todos voltam. Não teve um até hoje que não voltou. Não teve um. Até um aí que tava me demandando veio me pedir desculpa esses tempos atrás. Nesse nível. Só que quando te procuram, é quando tá pensando em se desviver, é quando já não tem mais dinheiro nenhum, é quando a vida já virou uma desgraça, é quando a obsessão comeu. Aí, obrigado, né? Aí, obrigado. Cada cão que lamba sua caceta. É o que eu tenho pra falar. Infelizmente é triste, mas chega um ponto que você realmente não consegue ajudar mais com magia. Não é magia que vai resolver o problema da pessoa, é uma reabilitação psicoemocional. E aí vem o segundo ponto da questão. Eu falei que tem dois problemas em tratar pessoa obsessionada. O primeiro, acabei um desabafo aqui pessoal. O segundo é a dificuldade de pessoas do ocultismo aceitar que precisam de ajuda psiquiátrica. Meu Deus do céu! Entendam, se magia é mental e a sua mente não tá boa, você não precisa de mais magia, meu anjo. Isso só vai fuder mais sua mente. Você precisa de ajuda profissional, médica. Mas fala isso para uma pessoa que está num caminho de obsessão. Chega para uma pessoa e fala, olha, o que você está querendo não dá para fazer com magia. Eu vou contar um caso aqui para vocês. Esses tempos atrás, acho que ano passado, eu atendi um cara e a gente fez scrying, vimos que tinha uma obsessão espiritual, mas vimos que também tinha aspectos mentais atingidos. Ele pediu para eu cuidar do aspecto espiritual e etc. Eu cuidei. Fiz a limpeza, etc. Consultamos oráculos, vimos que a limpeza estava fluindo, ele sentiu as coisas saindo dele, etc. Passou uns meses, me chega o print do cara falando mal de mim em grupo de magia. Dizendo que pagou ritual pra mim, e que eu fiz a limpeza, e que deu uma leve melhorada e depois piorou. Eu chamei, eu fiz questão de chamar o cidadão e falar, meu anjo, esse print aqui, beleza, você pode falar mal de mim, é seu direito como consumidor. Agora, você procurou ajuda psiquiátrica? Não porque você está me tirando de louco, porque o meu problema é espiritual. Aí pronto. A pessoa, ela não faz o que é pedido. Gente, nível de obsessão espiritual sempre e variavelmente também é psicoemocional. Quando não é psiquiátrica, tá? Tem casos de toque que ampliam isso, borderline que amplia isso, bipolaridade que amplia isso, esquizofrenia, então,
sem contar patologias espirituais, é no mínimo psicoemocional o problema. E aí não é só o mago que vai resolver, meu anjo, a sua vida. É terapia, é psicólogo, é psiquiatra. E não é psicólogo quântico do terceiro reiki, não. É psicólogo clínico, profissional, autorizado, que faz terapia de verdade que vai te ajudar com isso. É um assunto que me irrita, gente, porque é o que a gente mais recebe a gente assim para atender. As pessoas estão cheias de problemas e de cargas psicoemocionais que estão virando obsessões, de lutos mal digeridos, de neuroses alimentadas, de pensamentos intrusivos e sombras que devoram elas, mas elas acham que é um ritual que vai resolver. Que a magia é mágica e que não precisa de psiquiatra. E que o profissional da saúde só serve pro outro, porque louco é o vizinho, não eu. Então, é muito difícil, repito, muito difícil lidar com pessoas assim. Eu evito na maioria, quase 100% das vezes, porque assim, é o tipo de pessoa que você vai ajudar, você consegue limpar o espiritual dela, mas o psicológico não. Porque a magia ela vai atuar no seu campo energético, né? Agora o que está dentro de você, sua anta, é só o profissional que pode te ajudar. É só você que pode tirar. Ou às vezes remédio, né? Em casos mais graves. Mas as pessoas não aceitam. Você quer ofender um ocultista médio, quer ofender uma pessoa que procura ritual, é falar, você precisa de ajuda profissional. Terapia, no caso, né? O seu problema é psiquiátrico. E eu falo isso sem ser irônico. Não ironicamente, né? Eu falo sem ser irônico. Quando eu converso com pessoas assim, eu falo pra elas, olha, eu tô falando, e ainda faço questão de falar, eu não tô sendo irônico, não tô brincando com sua cara, mas você deveria procurar ajuda psiquiátrica. É falar isso pra pessoa, e a pessoa, você se tornou vilão dela, automaticamente. Infelizmente, é muito triste isso, mas a cada 10 pessoas que eu atendo, uma procura ajuda profissional diante desse conceito. Seja porque a pessoa está muito obsessionada, seja porque a pessoa está alimentando uma fantasia, seja porque a pessoa simplesmente acha que você não sabe de nada. Independente do motivo, ela prefere manter-se na obsessão. E essa compulsão vai devorando ela. E aí nós vemos o final do filme. Enfim, já falei demais, é porque eu queria aproveitar o tema para falar sobre obsessão espiritual, que é algo recorrente e, diga-se de passagem, cada vez mais frequente no meio espiritual esotérico hoje em dia, e que as pessoas acham que não vai afetar. Entenda uma coisa sobre magia pra gente terminar esse assunto. Um ritual feito hoje, ele vai, realiza o que você quer quando tá tudo bem, mas aquilo tem um retorno. Esse retorno vai ser positivo ou negativo, mas ele tem. Fazer ritual com capeta, pacto com não sei quem, amarração não sei das quantas, coisa que vai te prejudicar ou te comprometer muito a longo prazo, e você está numa situação específica de desespero, de estar afoito, neurótico, isso não vai te fazer bem. O retorno não vai ser positivo. Então, com isso, a gente termina o nosso do Cinema Magia de hoje. O filme é maravilhoso, se eu tiver que dar 5 pentagramas, pra mim ele é 5 pentagramas, eu não acho que é um filme que tem, assim, defeitos para o que ele se propõe. Ele é um filme extremamente consistente, tipo, o começo é um pouco lento, mas ele precisa ser para explicar o perfil do Bear, né, do nosso obsessionado. E ele tem um ritmo maravilhoso, é um filme que ele tem um andamento bom, um roteiro bom. Eu acho o gore um pouco exagerado, mas pra proposta do filme é totalmente aceitável. E eu amei, gente. Pra mim, até agora, o melhor filme de terror do ano é Obsessão. Se não assistiram, acho que ainda tá no cinema, vai assistir, porque é assim, 10 de 10 esse filme. Tá bom? E é isso, meu povo. Nós temos também, né, recadinhos do mago. Tá vendo esse vídeo quando saiu, mês de junho, único rito de amor do ano. Que é um novo amor. Acabei de falar de obsessão, então tô fazendo rito de amor, né? Mas não é amarração, não se preocupem. Teremos rito de amor com os anjos de Vênus, para amor próprio, para empoderamento pessoal, para sexo, se for o caso, para um novo amor, né? Ah, eu quero reconciliar com o ex? Não recomendo, mas dá para fazer também. Adoçamento, tudo que envolve amor e que não seja opressivo, nós trabalharemos nesse ritual. Vai ser agora no final de junho, as vagas já estão esgotando rápido, então não recomendo deixar para a última hora. Esse é um rito que só acontece uma vez no ano, então recomendo participar.
Nós teremos também, consequentemente, na nossa lojinha de produtos de magia do dia a dia, na nossa lojinha Alquímica do Mago, Mel do Amor, e é mel mesmo, comestível, tá? Mel do Amor, teremos Óleo do Amor, Pó do Amor, e para você adquirir o seu, tem que acompanhar o Mago no Instagram, porque eu lanço uma remessa. Quando eu lanço a remessa, costuma esgotar rápido, então, para que você não fique sem o seu, acompanhe o Instagram do Mago. A agenda do Mago para leituras de tarô, de scrying e todos os demais oráculos que eu atendo está para início de julho. Se você quer fazer uma leitura comigo e pode esperar, chama que a gente agenda mediante pagamento. Ritos individuais de magia para diversas finalidades o Mago atende também. A partir de R$2.000, chama que a gente vê a viabilidade. Se você não for um obsessionado, a gente pode tentar te atender, tá bom? Nós temos os nossos cursos de scrying e de tarô gravados pela Hotmart. Você faz no seu tempo, com acesso vitalício, tem postila, grupo de apoio, etc. Para adquirir, só entra lá em www.mongeamago.com.br/cursos que você vai encontrar os 2 cursos lá para você adquirir, te encaminhando para a plataforma da Hotmart, que é onde os cursos do Mago ficam hospedados, tá? Ainda sobre os cursos, é importante falar que você compra ele hoje, assiste a primeira aula e as outras aulas só depois de 7 dias, tá bom? Isso eu faço para a segurança do próprio curso. E é isso. No mais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês, se libertem de suas obsessões e falou!